produza muitos frutos no coração de cada um de nós que a escuta. No meu, primeiramente, porque o ouvido mais próximo da boca são os meus ouvidos. Por isso, não só falo para vocês, como também falo para mim, para que eu também me instrua na palavra do Senhor. Ouçamos essa palavra que está em Marcos 10, de 1 a 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. E para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, dentro do contexto do Evangelho de hoje, sabemos que as mulheres, as crianças, no tempo de Jesus, eram desprovidas de direito, e a condição de propriedade dos pais e dos maridos tornava-lhe impossível ter a dignidade reconhecida. Então a mulher era quase que era um objeto, né, onde que o homem, dentro da sociedade patriarcal, era o homem que dava as ordens, era o homem que escolhia, eram os pais que escolhiam até casamento para os seus filhos. E a lei mosaica dava aos maridos o direito até de despedir as esposas por motivos às vezes muito banais. E o ensinamento de Jesus aqui segue numa outra direção. Primeiro, as mulheres eram valorizadas. Jesus valorizava as mulheres. E as mulheres deveriam ser tratadas na comunidade dos discípulos, na igreja nascente, com respeito. Agora, com a mesma igualdade dos homens. E veja bem, quem ensinou isso não foi nenhuma feminista, foi o próprio Jesus. O Evangelho nos remete à mulher no sentido de, quando falamos igualdade, não é a mulher é igual ao homem, mas a igualdade de direitos, para que a mulher seja vista como pessoa, com a dignidade com que Deus criou o homem, com a mesma dignidade ele criou a mulher e a revestiu com essa dignidade. Então o esposo cristão não tinha o direito de despedir a esposa sob pena de cometer adultério. E Jesus entendia a permissão do divórcio na lei mosaica como um sinal da condescendência divina. Por isso ele diz, não era Deus que quis, mas por causa da dureza do coração, da incredulidade, do fechamento, da compreensão, da falta de compreensão do desígnio, do projeto, do plano de Deus, é que ele permitiu. Mas em Cristo, agora, ele nos abre uma outra perspectiva do matrimônio, da relação do matrimônio, que é uma relação de igualdade, não onde o marido manda, mas numa relação em papéis diferentes, em funções diferentes, mas cada um tem o seu devido valor, tanto a mulher quanto o homem, dentro da nova estrutura que Jesus criou. Embora coloque e deixe claro a função de cada um dentro dessa estrutura social da família. E depois
depois ele diz assim, é Jesus que instituiu o sacramento do matrimônio. Agora ele dá uma outra conotação dizendo, não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Aqui, Jesus propõe uma visão positiva sobre o casamento. O ser humano, irmãos, nós somos capazes de um sim definitivo para a vida toda. E Jesus acredita nesse sim. E é Ele que dá força para que o ser humano, na sua fragilidade, possa levar esse sim. Mas é os dois que dão um sim. Às vezes o que acontece em alguns casamentos é que os dois dão um sim e depois ao longo um diz não e o outro diz sim. Ou seja, então vai tomando outro rumo, outro caminho, vai matando o amor. Aquele sim que ele disse diante do altar vai sendo, às vezes, na prática, sendo dito não. Não, se fechando um ao outro, se fechando ao amor. Por isso a visão de Jesus sobre o casamento contrasta com a que é muitas vezes anunciada nos nossos dias. E o casamento, para muitos, é algo muito como algo penoso. Fala-se mais da dificuldade de se manter fiel do que da fidelidade, que é um dom, irmãos. Casamento, a fidelidade é um dom. Às vezes falamos tanto das dificuldades do matrimônio e não falamos da beleza, daquilo que Deus, o casal foi consagrado a Deus. Foi consagrado no batismo e agora, consagrados os dois batizados, eles se tornam para o mundo aquilo que Deus é, amor. E vão construir isso como? Na sua fragilidade, mas confiando também na graça e no poder de Deus, que é o dom. Por isso o casamento não é isso, mas antes é um dom de Deus. Casamento não é fardo, casamento é graça. O sacramento não traz correntes, mas sim a graça de ser fiel e de amar. Por isso quem está casado não está aprisionado. Casamento não é prisão, casamento não é cadeia. Casamento é graça. E Jesus prega agora um casamento indissolúvel. Não porque ele é intransigente, não. O Senhor sabe, irmãos, daquilo que nós temos. Deus conhece o ser humano melhor do que nós mesmos. Talvez nós precisamos nos preparar melhor para o casamento. Entender melhor o que é o sacramento. Esse serviço. O casamento é um serviço, é uma missão que os dois assumem diante do altar de Deus. E Deus acredita em nós. Ele sabe que no princípio fomos feitos para o amor incondicional. E Jesus prefere se alentar às nossas capacidades e se contentar com nossas fraquezas. Às vezes falamos e damos tanto enfoque nas fraquezas, no que é penoso, e não falamos da beleza do casamento, da beleza do casal, das coisas bonitas que existem dentro do matrimônio. Que Deus nos ajude e fortaleça os nossos casais para que deem testemunho